contínuo. Muitas reclamações de famílias por todo o Brasil, né, que se sacrificam, lutam para conseguir pagar um plano e recebem um comunicado de que o tratamento não vai mais ocorrer e que a família foi descredenciada, ou seja, desespero e frustração, tudo junto e misturado. Daniela Geminiani ao vivo aqui comigo. Daniela, bem-vinda e boa noite. Essa briga com os planos de saúde parece que ainda será longa e te pergunto qual é a situação neste momento, de que maneira que a sociedade, né, pode pressionar até mesmo o presidente da Câmara para, de fato, interceder em favor de milhares de famílias, né? É isso, Trali. Boa noite para você, boa noite também para você que nos acompanha. A situação continua muito difícil, para não dizer angustiante, para muitas famílias em todo o país. Ontem o IDEC e essas outras 8 entidades enviaram um novo posicionamento, uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, demonstrando preocupação com o desdobramento desse tema e pedindo também a participação de entidades que defendam o direito do consumidor e também associações da sociedade civil no debate sobre planos de saúde, especificamente sobre esse caso dos cancelamentos. No último dia 28 de maio, como você mencionou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com representantes das operadoras de saúde, em que foi anunciado um acordo verbal com a suspensão desses cancelamentos unilaterais dos planos coletivos por adesão nos grupos em que há tratamento contínuo. A gente está falando de idosos, de crianças e adolescentes com alguma doença grave ou então algum transtorno, por exemplo, crianças que têm autismo ou pacientes com câncer e outras doenças graves. Foi afirmado também uma reintegração dos pacientes que já haviam tido seus planos cancelados anteriormente, pacientes nessas condições. Esse encontro veio depois de uma série de reclamações, de denúncias sobre esses cancelamentos unilaterais desses pacientes vulneráveis. Inclusive, no dia 24 de maio, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou 20 operadoras por conta desses cancelamentos e nós procuramos a ANS, entre outras instituições, para falar de toda essa situação. A ANS se manifestou por meio de nota, eles disseram que estão atentos aos comportamentos das operadoras, que monitoram o acesso dos beneficiários e que também podem adotar ações planejadas de fiscalização, mas que eles não têm balanço, números a respeito de quantos cancelamentos foram feitos, de quantas reintegrações já foram feitas, mas que eles têm um número de reclamações de usuários que dizem que tiveram os planos cancelados de maneira unilateral. Inclusive, esses números, quando nós olhamos os 5 primeiros meses desse ano, já é mais da metade do que todo o ano passado. Vamos dar uma olhada na tela que nós temos com os últimos anos dessas reclamações. Até maio deste ano foram mais de 7.600 reclamações. Até maio do ano passado foram mais de 5.600, ou seja, nesse período houve uma alta esse ano de 33%. O ano passado todo 14.000, 2022 10.400 e 2021 9.500, ou seja, a gente vai vendo um aumento. Os relatos de pacientes, usuários, advogados especializados em direito de saúde é que nessas 2 semanas nada mudou. Inclusive a Associação de Usuários disse que nesse período não houve nenhum associado que diz que foi reintegrado e que há relatos também de funcionários que já têm ali um plano coletivo pago há mais de 30 anos, que têm mais de 60 anos e que passaram por esse cancelamento. Nós vamos exibir para vocês agora 3 entrevistas que nós fizemos, uma delas com a mãe de um adolescente que tem autismo, que teve essa notícia do plano cancelado, passou o mês inteiro tentando uma portabilidade, não conseguiu e o filho acabou passando dias sem o plano de saúde. Angústia foi o relato que ela trouxe para a gente, além de uma advogada especializada e também da Associação de Usuários de Planos de Saúde. Vamos acompanhar essas entrevistas. O meu filho, ele é autista nível 2 de suporte. E ele, assim, é uma criança, um adolescente muito amável. Porém, quando ele entra em crise, ele perde completamente o controle. Assim que ele ficou sabendo na sexta que ele não teria mais as terapias que ele faz,
ele já se descompensou e a gente passou o final de semana inteiro segurando para ele não ter uma crise. No domingo à noite ele teve uma crise de auto e heteroagressividade e na segunda-feira ele teve uma crise no trânsito, comigo dirigindo, foi horrível. Eu tive que jogar o carro no acostamento, conter, teve que parar a motorista para me ajudar. Um sentimento de injustiça, revolta, impotência, tudo junto, porque assim, a gente não tem, sinceramente, a quem recorrer. Isso não é assunto para acordo, não, sabe? Isto é um assunto para proibição mesmo. Não se faz acordo de uma coisa que está errada. Isso é proibido e acabou. A própria Agência Nacional de Saúde é que deveria editar uma resolução dizendo que é proibido excluir pacientes, é proibido cancelamento unilateral, sem causa. O consumidor não está em atraso, ele não está inadimplente, ele não lesou o contrato. Então, isso é um tipo de cancelamento que as operadoras estão fazendo para se livrarem dos pacientes idosos, pacientes com fragilidade, paciente com câncer, paciente que dá um custo. Eles estão considerando que o paciente que a pessoa só pode pagar a vida inteira, e ao final, na hora que vai precisar usar, eles são cancelados. Não mudou nada, foi um acordo verbal que não foi para frente. Não foi assim um termo escrito, nada, muito vago. Foi um puxão de orelha, mas que não resultou em medida prática nenhuma. Esse ano a gente triplicou o número de ações por cancelamento. A ANS diz que aumentaram as reclamações e a ANS não toma medida nenhuma, nada. A ANS está inerte. É como se não houvesse regulação no Brasil. Depois que nós entramos em contato com a Amil a respeito do caso desse menino autista, o plano dele foi reativado. Isso aconteceu ontem. Nós gravamos e conversamos com a mãe no fim da semana passada. A Amil também se manifestou por meio de nota, dizendo que não houve nenhum caso de cancelamento por conta de doença específica, e sim contratos coletivos por adesão. Nós falamos também com a Abrange, que é a associação que representa as operadoras. Eles disseram que não é continuidade por conta de um caso específico, disseram também que monitoram esses cancelamentos, mas eles também não apresentaram nenhum balanço e nenhum prazo para a reintegração dos planos que devem ser reintegrados de acordo com esse acordo verbal que foi firmado. E aqui vale a gente lembrar que a lei dos planos permite que os contratos coletivos por adesão sejam rescindidos de forma unilateral. Nós temos uma entrevista também com o representante da Abrange, que ele dá mais explicações sobre todo esse caso. Vamos ouvir. Foi firmado, sim, um compromisso de que nenhuma nova suspensão seria feita de nenhum novo contrato coletivo por adesão e que aquelas pessoas que tiveram o seu plano cancelado por motivo da rescisão do contrato seriam e estavam em tratamento, né? Tratamento seja ele uma terapia, um tratamento oncológico ou, né, terapia continuada relacionada a transtornos globais de desenvolvimento e transtorno do espectro autista, seriam reintegradas ao plano de saúde. Esse é o compromisso firmado com o presidente Arthur Lira. O presidente da Câmara, então, né? Vai ter que puxar a orelha dos planos, vai ter que chamar todo mundo de volta e fazer cumprir aquilo que ele próprio